Oi, pessoal, tudo bom? Só me apresentando aqui, eu sou a Flávia, eu sou arquiteta e urbanista. Obrigada. Melhorou. Eu sou arquiteta e urbanista formada pela URGS, sou uma das sócias da OSPA e sou uma das fundadoras da plataforma Place. Então, a nossa ideia aqui hoje, além de trazer todo o lado das cidades responsivas, com a Lu, toda a relação que a Prefeitura de Porto Alegre vem fazendo, a nossa ideia muito é trazer aqui, como, enfim, um case que a gente tem usado os dados que a Prefeitura tem trazido e a gente mostrar como é importante isso e a gente conseguir mostrar como que o mercado pega esses dados e consegue apresentar para a sociedade determinados tipos de soluções. Então, deixa eu passar aqui. Bom, começando assim, basicamente a nossa ideia, no início do discurso, a gente trata muito da relação do poder público com o mercado. Então, a gente começa entendendo que, para que o mercado possa criar soluções, possa trazer eficiência, enxergar uma demanda, enxergar uma oferta, conseguir trazer soluções que respeitem isso, a gente precisa muito que o poder público tenha essa colaboração nesse sentido. Então, no nosso caso, consiga trazer dados para que a gente consiga ter esse tipo de solução e a gente consiga mostrar isso, apresentar para a sociedade de uma forma que resolva os problemas. Então, a gente começa mostrando aqui, basicamente, assim, o que a gente quer como uma plataforma, que é o Place, né? Basicamente, a nossa ideia é centralizar o desenvolvimento urbano em uma única plataforma. Então, mais do que trazer uma solução muito focada especificamente em mercado, a gente tenta ser a interface entre o poder público e a população. Então, a nossa ideia é muito de trazer a questão de open data. Então, principalmente assim, que a gente consiga ser uma ferramenta em que os municípios possam publicar seus dados e, principalmente, até ser uma vitrine. Então, uma pessoa que está desenvolvendo em São Paulo possa conseguir facilmente desenvolver aqui em Porto Alegre, daqui a pouco possa conseguir desenvolver em Curitiba. A gente coloque grandes cidades no mapa do desenvolvimento, né? E, principalmente, facilitar o acesso à informação. Porque, quando o Germano fala do pilar da segurança jurídica, nós, como arquitetos, enfim, quem é arquiteto que está aqui já deve ter tido que ler o plano diretor, ler 1 milhão de páginas ali para conseguir entender. E, principalmente, quando vai numa cidade nova, tem que ter todo esse retrabalho, a gente acaba tendo muita relação assim de ter que entender tudo isso todas as vezes. Então, a nossa ideia, como uma plataforma no potencial maior que ela pode ter, é de realmente ser uma vitrine que a gente consiga mostrar toda a questão de desenvolvimento urbano de uma cidade, né? Não só o desenvolvimento imobiliário, prédios, incorporação, mas trazer realmente a questão de desenvolvimento urbano, grandes projetos urbanos dentro da plataforma, de uma forma a facilitar essa transparência de dados, né? Então, aqui eu quero mostrar alguns exemplos de como essa plataforma funciona, mas principalmente mostrando a questão de legislação, que é uma das partes mais importantes no dia de hoje, que a gente consegue, assim, numa interface muito visualização 2D e 3D e uma interface interessante para o usuário, né, que a gente entende que é muito importante, a gente consegue ter acesso à base de dados públicas. Então, o nosso grande questão aqui vocês estão vendo a versão de São Paulo, mas a nossa grande questão aqui é que a gente consiga ser o elo entre os dados de poder público e os dados de mercado. Então, aqui, basicamente, a gente tenta ir no detalhe da legislação. Então, em vez de, por exemplo, a gente só poder te mostrar, bom, o teu zoneamento aqui é X, a gente consegue te mostrar exatamente, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento que a pessoa vai conseguir, alturas máximas. Então, em termos não técnicos, a nossa grande ideia é que a gente consiga, por exemplo, em uma plataforma, a gente já consiga ter acesso a todas essas informações em um lugar só. Então, que a pessoa não precise entrar, enfim, em várias plataformas diferentes para conseguir ter acesso a essas informações. A gente entende que isso traz bastante eficiência para o mercado nesse sentido. Então, mais um detalhe aqui que a gente acaba trazendo é no sentido de que a gente consiga visualizar essas informações de outras formas. Então, a gente entende que o poder público, como um ente que nos ajuda a trazer esses dados, a gente consegue visualizar, por exemplo, qual área privativa que o empreendimento possa ter, área construída, eventualmente até o cálculo de solo criado e outorga onerosa em tempo real. Então, a nossa grande questão aqui, entrando até numa parte volumétrica, né? A pessoa já conseguindo ver, enfim, possibilidades de volumes que aquele terreno possa trazer, trazendo bem uma relação ali de como transcrever essa legislação para uma plataforma que a pessoa consiga ver todas essas informações em tempo real, né? Então, aqui, quando vocês veem essa questão de volumetria, a nossa ideia é realmente que a pessoa consiga ali, enfim, 5 segundos, já conseguir visualizar um eventual, enfim, eu consigo fazer um prédio dessa altura, consigo fazer um prédio daquela altura, ou não consigo fazer prédio nenhum, aqui vai ser uma casa. Enfim, que a pessoa já tenha todas essas informações meio que na palma da mão, né? E mais do que isso, como eu falei ali no início, a nossa ideia é que a plataforma ela consiga ser uma vitrine desse movimento. Então, quando a gente trata aqui
de uma base de dados, a gente consegue, no momento em que o poder público disponibiliza uma base de dados, o mercado acaba conseguindo mostrar isso da melhor forma que atenda às necessidades. Então, aqui, por exemplo, a gente criou até uma questão de análise de cenários, em que a gente consegue visualizar, por exemplo, o custo de outorga onerosa por ruas em Porto Alegre. Então, bom, quem vai desenvolver, ou eventualmente até quem está trabalhando realmente com projetos urbanos, um desenvolvimento de plano diretor, a pessoa consegue enxergar esses dados e verificar, bom, nessas áreas mais escuras, o solo criado é mais barato. Vou chegando mais no centro, o solo criado vai ficando mais caro. Então, eu já consigo visualizar essas informações de uma forma mais clara, né? E, enfim, conseguir tomar a decisão através disso. Então, a ideia aqui é a pessoa, bom, não precisa abrir uma planilha que vai ter um monte de dados e ficar olhando um a um. A gente já consegue espacializar eles de uma forma muito mais clara. E, bom, esse desenvolvimento ele foi possível no início, começando por uma base de dados abertas. Então, a nossa plataforma, sendo a conexão entre bases de dados públicos e bases de dados de mercado, é um pré-requisito no início que a gente consiga ter essa colaboração com o poder público e, principalmente, uma colaboração entre empresas também. Então, a gente consegue ter essa relação entre os dois mundos, né? E, bom, tratando já do que o Germano estava falando, a gente quer aqui tratar de planos futuros para Porto Alegre também. Então, como o Germano comentou ali do programa de reabilitação do Centro Histórico, a gente entende ali os incentivos, gabarito, recuos, coeficiente de aproveitamento, mas quando isso está escrito na legislação, acaba sendo um pouco complexo da gente conseguir entender, né? Então, a nossa ideia, em parceria com o Germano, é que a gente consiga colocar, por exemplo, um novo plano diretor do Centro Histórico dentro do Place. Então, na interface que a gente já fez agora, vai reciclar essa interface que a gente já tem, e a gente já vai conseguir, inclusive, levando em consideração o que a Luciana mostrou, que o pessoal está fazendo lá no Rio, a gente consiga, dentro da nossa plataforma, visualizar todas essas informações. Então, bom, qual que é o impacto visual? Qual que é a habitabilidade? Como é que eu vou calcular o custo do solo? Qual que é a altura máxima de cada terreno? Então, se isso estiver escrito em alguma forma, vai ser um pouco mais complicado. A gente quer que a nossa plataforma já tenha tudo isso de uma forma visual, principalmente até levando em consideração essa relação de uma vitrine e desenvolvimento econômico. Então, se a prefeitura está fazendo uma revitalização do centro histórico, o que mais se quer é que as pessoas, a população, o mercado, entendam o que o plano diretor está propondo, né? E a gente consiga desenvolver isso de uma forma mais clara. Então, é basicamente a ideia que a gente está desenvolvendo agora, exclusivamente essa semana, né? A gente já está desenvolvendo isso. E a gente pretende já colocar no ar em pouco tempo para que a população possa ter acesso a isso. E, bom, acho que já mostrando que a Luciana já falou um pouco, né, mas a gente não está criando isso do nada. A gente tem outras cidades fazendo isso, então a revitalização do centro do Rio de Janeiro é um bom exemplo sobre isso. A gente tem também alguns exemplos, Salvador, o pessoal está começando a inovar nisso. A gente tem exemplos na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, a gente está trazendo ideias de fora para cá também, para conseguir ter esse protagonismo, né? E, além disso, a gente quer contemplar também, no sentido de planos futuros, uma possível aprovação digital, que acho, inclusive, que essa é a maior novidade do dia de hoje. Que a nossa ideia é que, além de, dentro da nossa plataforma, nesse quesito especificamente da revitalização do centro histórico, a gente consiga, eventualmente, dentro da plataforma, a pessoa já conseguir colocar o seu projeto ali dentro e ter uma pré-aprovação. Então, quando o Germano fala muito do pilar da segurança jurídica, a gente entende que isso é muito importante. A gente precisa que, bom, os dados estejam claros. Eu não posso ter uma lei me dizendo A e outra lei me dizendo B. A gente tem que ter tudo isso de uma forma muito clara, tanto para quem está desenvolvendo, quanto para o arquiteto que está aprovando um projeto. Então, a nossa ideia, nesse sentido de aprovação digital, é que a gente consiga, por exemplo, visualizar todos os condicionantes necessários para uma aprovação online, né? Eventualmente, a pessoa possa já pré-aprovar a partir de volumetria, a partir de índices. Então, lá na ponta, o que a gente quer fazer é, além de que o arquiteto e o incorporador consigam fazer todo esse processo mais rápido, né, que a gente sabe que demora bastante, mas até para o poder público. Em vez de receber uma pilha de projetos para aprovar, que receba um ou dois, que seja só os detalhes que tenham que ser olhados na mão, né? Então, a gente tem grandes cases aí, também ao redor do mundo e do Brasil, que tratam disso. Salvador, por exemplo, já tem uma aprovação via IFC. A gente está querendo fazer uma aprovação um pouco mais simplificada nesse sentido, mas a nossa ideia é que tanto o arquiteto vai ter mais confiança na tomada de decisão, né, que eu acho que, no final das contas, é o que todo mundo quer, que é conseguir colocar um projeto e ter certeza que ele vai ser aprovado de uma forma mais rápida, mas, principalmente, o poder público não vai receber uma pilha de projetos, já vai conseguir ter tudo isso de uma forma mais organizada, né? E, bom, no final das contas, eu acho que a gente consegue ter um grande resumo do que foi falado aqui,
cruzando no início, que a Lu tratou muito, é que a questão da cidade responsiva, o ponto é que ela tem que responder à demanda do cidadão. Então, enfim, quando a população está tendo determinada demanda, o poder público tem que nos possibilitar dados para que a gente possa, enfim, o mercado atender essa demanda, o poder público atender essa demanda. Então, eu acho que a gente está fazendo, enfim, um bom trabalho em Porto Alegre relacionado a isso, né? E que vai melhorar ainda mais, mas basicamente a nossa ideia é que a gente consiga, a partir dessas bases de dados abertas, a partir dessa colaboração, daqui a pouco que surjam mais 5, 6, 10 places para que a gente possa, enfim, cada um vai atuando numa forma e vai meio que resolvendo os problemas da sociedade a partir dessas bases abertas, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente quis trazer aqui hoje.